Bom dia, gente. Passando nessa manhã de segunda-feira, manhã abençoada que nos fez o Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã, o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, né? Que nessa segunda-feira possamos ter um dia abençoado pelo Senhor, que possamos ser guardados pelo Senhor. Eu queria compartilhar, né, uma palavra de Deus com vocês nessa manhã, a qual me chamou muita atenção, que está lá no livro de Primeiras Crônicas, capítulo 13, que disse que Davi tomou conselho com os capitões dos milhares, das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parecer isto que vem do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiro todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas casas e nos seus arrebaldes, para que se reúna conosco e tornemos trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então, amigos, irmãos, nessa manhã, né, a meditação da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês é sobre essa arca do concerto, essa arca da aliança, né, que antigamente nela foi feita, o Senhor deu as ordenanças, o Senhor deu as diretrizes para Moisés, como teria que ser feita aquela arca, porque aquela arca simbolizava a presença de Deus. E hoje, nos nossos dias, não é diferente, né? A presença de Deus continua no nosso meio, né? Mas a presença de Deus hoje é eu e você. Nós somos a arca da aliança hoje, nós somos a arca do concerto. Hoje não tem mais essa arca, né? Hoje não existe mais essa arca, mas hoje existe eu e você que somos arca do Senhor, né? Que somos portadores da glória de Deus, que somos portadores da presença do Senhor, que aonde nós chegarmos, né, que a glória do Senhor chega junto conosco. E Davi, irmãos, tomou conselho ali com aquele povo para que pudesse trazer a arca do Senhor, que há muito tempo, né, tinha saído ali de Jerusalém e não tinha voltado. Né? E ali Davi tomou conselho e aquele povo achou por bem trazer a arca do Senhor. Só que Davi não observou, né, como que era para trazer a arca, qual era a forma que o Senhor tinha ordenado. E o Senhor, quando mandou que Moisés fizesse aquela arca, ele ordenou que era para ser, né, carregada nos ombros dos sacerdotes e levitas. E Davi tomou conselho e foi ali, mas não observando as diretrizes, não observando a lei, o estatuto que o Senhor pediu, como seria manuseada o transporte daquela arca. E ali Davi foi. E quando Davi chegou ali na casa de Abinadab, aquela arca do Senhor estava há 20 anos na casa de Abinadab. E Davi, né, levou muita gente, né, pegou aquela arca do Senhor, saiu ali, mas ele colocou em um carro de bois novo. Ele não seguiu as diretrizes de Deus. Ele não colocou aquela arca nos ombros dos sacerdotes e levita. Ele colocou em um carro de boi. E ali naquele momento quem conduzia aquela arca eram os dois filhos de Abinadab, era Aió e Uzá. Né? E nos diz a história, nos conta a história, que quando aquela arca ia sendo levada, estava tendo festa, estava tendo dança, estava tendo alegria, porque onde tem a presença do Senhor tem alegria, aonde tem a presença do Senhor, né, tem muita festa, tem muito regozijo. Então eles estavam felizes porque estava levando a presença do Senhor, que era a arca, para Jerusalém. Só que quando chegou no meio da estrada, aqueles bois tropeçaram. E quando aqueles bois tropeçou, Uzá, filho de Abinadab, segurou na arca, né, para que ela não caísse. Quando os bois tropeçou, ele colocou a sua mão na arca para não deixar a arca do Senhor cair. E naquele momento acendeu a ira do Senhor contra Uzá. E naquele momento ele foi morto e abriu brechas no seu corpo. Por quê? Porque ele não podia tocar na arca do Senhor. Ele não podia, já começou de forma errada, levando em carros de bois. Irmãos, o que começa errado, termina errado. É um conselho que eu quero deixar para você. Qualquer coisa que você for começar na sua vida, comece na direção de Deus. Ore, pergunta, Senhor, eu devo fazer? Senhor, eu devo ir? Tá certo o que eu vou fazer? Consulte as escrituras, consulte a palavra de Deus e antes de fazer
de você fazer algo. Eu quero te dizer que você ore, coloque nas mãos do Senhor, né? E se tiver paz no seu coração, quando você estiver orando, surgir uma paz no seu coração, porque é para você fazer. Se não surgir paz, se não surgir, né, aquela tranquilidade, você vê aquela angústia no seu coração, não faça, porque Deus não está naquele negócio, tá? Então, meu conselho nessa manhã, né, para você é que faça tudo na direção de Deus. Aquele jovem ali, Uzá, morreu porque tocou nas coisas sagradas de Deus e não era para tocar. Então, irmãos, cuidado, amigos, cuidado, né? Cuidado com as coisas de Deus, são santa, né? A presença de Deus é santa. Não conduza a presença de Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós levamos as coisas de Deus, não é de qualquer jeito que fazemos a obra de Deus, né? Deus é um Deus supremo, é um Deus santo, é um Deus zeloso. Então ele zela pela sua obra, ele zela, né, pela tua presença, né? Então que nós possamos ser agentes portadores da glória de Deus. E onde eu e você passar, que nós levamos a glória do Senhor junto conosco, né? Mas leva para a bênção, leva para a vitória. Aquele filho de Abinadab morreu. A arca do Senhor passou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu a não ser a tragédia do filho dele que morreu. Porém, quando Davi estava indo agora, nesse momento, para Jerusalém, que aconteceu essa morte, Davi se entristeceu. Ele disse: como levarei eu a presença de Deus para Jerusalém? Ele quis dizer assim: eu não sou digno de levar a presença de Deus, já começou errado, então eu não vou, vai dar tudo errado. E ali ele mandou, né, ver qual era a casa que tinha ali mais próximo para deixar a arca do Senhor. E falaram assim com Davi que tinha a casa de Obed-edom, que estava ali bem naquela estrada. Na verdade, não era nem uma casa chique como nós temos hoje, uma casa bonita, né, com cerâmica, né, bem bonita, não. Era uma tapera, nos conta a história que era uma tapera, uma casa velha. Mas, porém, a pessoa que estava lá dentro era um servo temente do Senhor. Era uma pessoa que guardava os preceitos, guardava os princípios, os mandamentos do Senhor. Era Obed-edom. E Davi ordenou que a arca ficasse na casa de Obed-edom. E assim ficou. E Davi foi embora para Jerusalém. E aquela casa de Obed-edom, aquela arca do Senhor, ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. Mas foi o necessário para que aquela casa tivesse paz, para que aquela casa fosse abençoada, para que aquela casa fosse uma casa vitoriosa. Porque nos conta a história que antes da arca do Senhor ir para ali, né, ali não prosperava, era uma terra seca, né, era uma terra que não prosperava nada, nem os animais de Obed-edom, né, não ia para frente, né, o que ele plantava não produzia porque era uma terra seca, né? Nem filhos Obed-edom tinha, e depois da arca o Senhor concedeu ele 8 filhos, o Senhor concedeu para ele grandes fazendas, abundâncias de bens. A presença do Senhor quando chega na nossa vida, irmãos, é para prosperidade. Né? Então receba essa palavra da parte do Senhor nesse dia para a sua vida, né? Receba a presença do Senhor na tua casa, receba a arca da aliança nesse dia hoje na tua casa, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, e com essa presença na sua casa, você será mais do que vencedor, você será próspero, você será abençoado, como foi a casa de Obed-edom. E nesse momento eu quero orar abençoando a tua vida. Eu quero orar para que a presença do Senhor entre na tua casa, para que a presença do Senhor faça morada na tua casa e faça a diferença. Não seja como na casa de Abinadab, mas seja como na casa de Obed-edom, que ela entrou e foi abençoada. E surgiu notícia, e surgiu comentário, porque Davi, o rei Davi, ficou sabendo em Jerusalém que a casa de Obed-edom tinha sido abençoada através da arca do Senhor, através da presença do Senhor. E ali Davi apressou e foi buscar aquela arca e levou para Jerusalém. Então eu quero profetizar na tua vida hoje bênçãos, recalcada, sacudida, transbordante, sem medida, do céu para a tua vida. Receba nessa hora a presença do Senhor na tua casa. Eu vou orar com você nessa manhã e vou profetizar na tua vida. Querido Deus, soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nessa manhã, meu Pai, eu quero profetizar, meu Pai. Eu quero liberar uma bênção, Senhor, sobre a vida, meu Pai, dessas pessoas que me ouvem, que vão me ouvir, Pai. Ah, Jesus, eu quero profetizar a presença do Senhor na casa dele e na casa dela. Que seja um dia abençoado na vida dele e na vida dela. Que seja uma semana abençoada, porque a presença do Senhor está entrando aí na casa dele ou na casa dela. Eu sei que não foi por acaso, Pai, que aquela arca foi para a casa de Obed-Edom. E não é por acaso também que a tua glória, que a tua presença vai entrar nessa casa hoje que receber essa oração. Então eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, bênçãos do céu sobre esse lar, sobre essa família. Se havia briga, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja cessada, espírito de briga. Se havia contenda, se havia dissensão, se havia traição, se havia raiva, se havia, meu Pai, qualquer espírito demoníaco, meu Pai, perturbando essa casa, perturbando essa família, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, bata em retirada, em nome do Senhor Jesus, porque a glória do Senhor chegou nessa casa, a presença do Senhor já adentrou essas portas. Em nome do Senhor Jesus, saia tudo que é ruim e que permaneça a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e que você tenha um dia, uma semana, um mês abençoado, debaixo da proteção do sangue de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente na terra, em nome do Senhor Jesus.